Boa tarde, amigos da Casa do Caminho. Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui mais uma vez para a nossa palestra de sextas-feiras e tendo como título hoje Finados. Nós vamos falar de finados hoje. E como nós não vamos ler o Evangelho, mas ele está aqui, tá? Ele está aqui, ó. Tá bonitinho aqui, dando a sustentação para nós. E antes de eu ler uma página, eu gostaria de reforçar um aviso que a nossa aula pediu que fizéssemos, que é sobre as cestas, as bolsas das crianças da Casa do Caminho. Que esse ano vai ser um pouquinho diferente devido, né, às dificuldades que estamos passando, mas nem por isso as crianças vão ficar sem as suas lembrancinhas. Então, foi lá estipulado, né, um valor relativamente pequeno, né, de R$200. Quem puder, a casa agradece e as crianças ficarão felizes em se sentir acolhidas, continuar se sentindo acolhidas pela nossa casa, que nós esqueçamos. Então, vamos ler a nossa página para nós começarmos o nosso estudo. A página de hoje é do livro Sementes Fecundas, da nossa querida Brunilde do Espírito Santo. E tem como título Sementes Fecundas. Aí tá assim: apesar de pequenina, a semente é gota de vida. André Luiz. Duas flores ainda em botão. Uma flor de luz acaba de retornar ao mundo espiritual. Menina ainda, mas pronta, madura, para dar continuidade às sublimes tarefas que assumiu para si. A outra, recém-replantada na terra, no vício ainda da adolescência, começa a desabrochar, pétala a pétala, para o enorme desafio que, junto ao plano divino, humildemente aceitou como tarefa. Um espírito recém-desencarnado é flor iluminada e fértil, e irradia amor, compreensão, esperança e paz. A outra, médium, em preparo para a árdua e difícil tarefa, amparada pelas forças do plano maior, começa a refletir a luz que sobre seus ombros se projeta. Seus caminhos se cruzam. Há afinização destas duas almas que se reencontram e se unem para futuros empreendimentos, se processa fértil e promissora. E o resultado inicial desta parceria espiritual aí está. Mensagens de uma comovedora simplicidade chegam até nós como fecundas sementes, frutos de uma santificada união, germe sagrado dos bens, da fraternidade, do amor, que haja em nossos corações solo apropriado para que elas germinem. Graças a Deus. E vamos agradecer ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, essa oportunidade de nos encontrarmos aqui, nos sentindo, sim, de corpo e alma na nossa casa do caminho, amparada pela essa espiritualidade maior. Doutor Herman, Doutor Bezerra de Menezes, Deus, Jesus, Maria de Nazaré, nos fortalecendo e nos amparando a todos. Que a luz do Mestre Jesus envolva a todos, graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje é finados. E quando inicia-se a palavra finados, a gente pensa logo em quê? Em fim, né? Fim. Acabou, finalizou, mas não é bem assim. Agora nós sabemos que não é bem assim, não é mesmo? Não é o fim, mas é um novo recomeço. E assim é que sucede
as nossas vidas de idas e vindas. Antigamente, quando alguém desencarnava, a família ficava de luto durante uma semana, durante um ano, vestida de preto, que era a maneira que eles tinham de expressar o seu respeito, a sua saudade pelo seu querido que havia partido. Mas com o passar do tempo, nós, estudantes da doutrina, nós podemos perceber, junto aos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade, que os nossos sentimentos, que o nosso amor não está exteriorizado em vestes, em lamúria, mas essa dor ela pode se transformar em uma saudade boa, de momentos vividos felizes. Agora, isso não quer dizer que nós possamos julgar a maneira que cada um tem de sentir a sua dor e a sua saudade. De maneira alguma. O princípio maior é o respeito. Respeito a cada um. Respeito a sua maneira de viver, respeito a sua dor, né? Nós somos conhecedores que existem religiões que no dia dos mortos eles vão, levam comida e se alimentam, dançam e cantam. E nós, aqui na Igreja Católica e em várias outras religiões, né, as pessoas, os nossos irmãos, ainda frequentam cemitérios. Está errado? Não, de maneira alguma. Porque cada um está no seu momento. E aí, quando vamos ao cemitério, isso quer dizer que a gente está indo lá em vão? Não, porque o nosso querido que partiu, que fez a passagem, ele está ligado a nós e nós a ele através do pensamento. O nosso pensamento é a maior ligação. E quando pensamos neles, lá eles estão também para encontrar-se conosco. Então, se é no cemitério que a pessoa se sente bem, que é lá que ele acha que vai, né, reencontrar o seu amado, o seu querido, que possamos respeitar. Ele estará ali. Ele estará ali ligado também pelo pensamento. Quando esse ano é um ano atípico, né? Desde que eu estou na Casa do Caminho, é o primeiro ano que não vai haver a reunião de dia de finados, quando aquela casa fica transbordando de corações pulsantes, todos aguardando, esperando e fazendo uma ligação de pensamento a pensamento com seus amados, aguardando uma notícia, um carinho. Muitos nem recebemos, né? Mas isso não quer dizer que o nosso querido não esteve ali junto a nós. E nós, nas nossas angústias, não percebemos. Por quê? Porque eles sabem, eles partiram na nossa frente e eles sabem que não é o fim, que é mais um começo, que daqui a pouco nós vamos estar como estas nossas queridas aqui da leitura, umas indo e outras vindo, umas desabrochando, né? Desabrochando para a vida, desabrochando para os estudos, desabrochando para a espiritualidade e os seus deveres e os seus compromissos assumidos. Não é mesmo? Então, nós sempre ouvimos lá na nossa casa os conselhos do nosso grande amigo, Dr. Herman, que diz assim,
quando alguém perde um querido, principalmente uma mãezinha que o filho vai na frente. E o doutor Erma diz, vai passar. A dor vai passar. Quem não perdeu um filho, quem ainda não teve a passagem de um filho em sua frente, não pode ter a dimensão da dor, que é ver um filho partir. Eu não tenho essa dimensão e espero não ter. Mas o doutor Erma diz, filha, filho, a dor vai passar e vai ficar lembranças. Lembranças de momentos felizes que vocês viveram. Vai ficar a saudade, não a dor. Então, como a gente pode pensar que dia de finados a gente possa estar comemorando ou celebrando o fim de uma vida? Não. É começo e mais recomeços. E o respeito, em primeiro lugar, para com todas as religiões, para com todas as maneiras que todos têm de sentir saudade e a falta do seu querido. Nós não podemos nunca julgar o sentimento do outro, porque cada um tem o seu momento. E nós também, né? E que bom que Deus é tão bondoso conosco que nos dá esse tempo para nós e para o nosso querido que partiu. Porque se aqui nós estamos sofrendo, e a ligação que existe entre todos nós, os daqui e os de lá, é o pensamento, então o nosso querido vai estar sentindo a nossa tristeza, a nossa angústia. Então, cada vez que nós pensarmos em ficarmos tristes, vamos lembrar de coisas alegres que vivemos juntos? Vamos lembrar de quando éramos pequenos, das gracinhas que os nossos filhos faziam, que os nossos netos faziam, e que eles continuam ainda fazendo no plano espiritual. Ainda longe de nós, mas não tão distante que nós não possamos sentir. Porque nesta vida nós temos um transporte. Uns chamam de barco, outros chamam de trem. Eu prefiro chamar de trem. Então tem lá uma plataforma onde o trem sai e chega todos os dias, com muitos passageiros. E quando nós vamos lá para despedirmos dos nossos queridos que estão partindo, nós ficamos lá vendo o trem indo embora, indo, até ficar só a linha do horizonte. E o trem se foi. E os nossos queridos partiram. Fizeram a sua viagem de volta à casa do Pai. E nós ficamos com a saudade. Ao mesmo tempo, daqui a pouco, está aportando na mesma plataforma outro trem, cheinho de novos espíritos que estão vindo para cumprir a sua jornada, para dar início à sua nova jornada. Aqui na Terra, onde é a nossa escola, a nossa faculdade, onde nós podemos acertar e pode acontecer também de errarmos, mas Deus é Pai infinitamente bom e justo e sempre nos dá uma segunda chance. Então, nós podemos classificar essa nossa partida
como um casulo. Tem um casulo. E o que é o casulo? É esse nosso corpo físico. E quando esse corpo físico fica muito debilitado, né? Aquele casulinho se abre e a borboleta sai. A borboleta morre? Não. A borboleta voa. A borboleta solta suas asas e é linda, colorida e feliz. Quem não fica feliz quando vê uma borboleta? Todos nós, né? A não ser aqueles que têm pânico ou fobia por algum tipo de bichinho que nós desconhecemos. E quando nós voltamos, como nós nos sentimos? Gente, de novo um casulinho. De novo um casulinho, só que esse casulinho agora é diferente. É um espírito novinho no casulo do útero materno da mamãe. E aí os nossos sentimentos se modificam. Estamos todos ansiosos para ver a carinha daquele novo serzinho que está chegando. E todos falam, que lindo, parece com a mamãe, parece com o papai. Aí vai lá os avós e diz assim, que nada, parece comigo. Vó então é terrível, né? Estou eu aqui para provar isso. Então chega o novo ser. Então o dia de finados são todos os dias. São todos os dias, porque todos os dias tem passageiros partindo e passageiros chegando para a nossa convivência. E quando eles chegam um pouquinho melhores do que aqui saíram, com mais disposição para o trabalho, para a convivência melhor, para ser um espírito melhor. Porque, afinal de contas, todos nós temos um contrato assinado, carimbado, e temos um prazo de validade, aquele carimbo, como se fosse um passaporte. Né? Então, para mim é passaporte, porque como eu não tenho passaporte internacional, eu tenho um melhor ainda, que é o passaporte para a espiritualidade. Só que também tem data de validade. E nós morremos de medo de chegar essa hora da data da validade. Mas não é o fim. É só um novo recomeço. Então, todos os dias, morremos. Sabe quando? Como nós morremos todos os dias? Quando dormimos. Quando nós dormimos, todos os dias, é como se a gente tivesse morrido. Porque o nosso espírito sai do nosso corpo e vai respirar um pouco desse casulo, dessa casca pesada que ele carrega. E devido a isso, nós temos que cuidar muito bem desse nosso corpo físico, porque é através dele que o nosso espírito progride. Ele precisa dessa casa, que é o nosso corpo. Por isso que nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo, para que nós não venhamos fazer a nossa partida antes do tempo, porque nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa casa, do nosso espírito. E aí nós falamos da tristeza, nós falamos da alegria, alegria com a volta do espírito e a saudade
com a partida do espírito. E sempre guardarmos essa frase em nós. Saudade sim, tristeza não. E aí a gente pode falar assim, mas Wanderli, como nós não vamos ficar tristes, né, com uma pessoa que partiu? Com o tempo nós vamos aprendendo. A doutrina veio para nos ensinar tudo. Nós só não aprendemos o que nós não estamos dispostos a aprender. Porque está tudo na codificação deixada por Kardec para todos nós. Está ao alcance de todos. Se a gente não pode comprar, a gente pede emprestado. Ninguém vai recusar emprestar um livro da codificação para nós. E assim, muito interessante, que assim, esse ano não vai ter, né, a psicografia do Dia de Finados. Mas não fiquem tristes, não fiquem. Sabe por quê? Porque os nossos queridos vão estar ligados a nós, como se nós estivéssemos lá. Só não vai ter a psicografia no papel físico. Mas nós podemos elevar o nosso pensamento, nós podemos nos transportar para aquele salão da Casa do Caminho, que é aqui que eu estou me sentindo agora. Nós podemos nos transportar para esse salão, assistir a palestra, ouvir o choro de alegria dos nossos irmãos que recebem aquelas cartinhas tão amáveis dos seus filhos, dos seus avós, dos seus esposos, das suas esposas. Então, essa ligação nós podemos fazer. E com certeza eles vão estar ligados a nós. Então, não vamos esquecer que não é porque nós não vamos estar lá em corpo físico que nós não vamos receber aquele carinho dos nossos amados que partiram na nossa frente. Porque a ligação é de espírito a espírito. E outra coisa muito importante, o telefone toca de lá para cá. Então, se algum pensamento que nós gostaríamos de receber não chegar até nós, não fique triste. Às vezes o espírito está numa luta para poder crescer espiritualmente enorme, imensa. Mas de onde ele estiver trabalhando, ele vai estar pensando em nós. Ele vai estar pensando assim, o meu filho está pensando em mim. O meu avô está pensando em mim. A minha mãe está pensando em mim. A minha filha está pensando em mim. A distância entre o plano físico e o plano espiritual não existe. Porque é realizado através do pensamento. O nosso pensamento, que nós podemos usar para o bem e para o mal. Mas como nós já lemos uma linhazinha do Evangelho de Jesus, nós não temos mais o direito de pensar no mal, mas sim pensar sempre no bem. E vamos orar. Vamos orar pelo nosso planeta. Não vamos orar só pelos nossos queridos que partiram e que no dia de finado nós vamos estar pensando neles. Quantos partiram esses dias, esses meses? E todos eles merecem as nossas preces. Os parentes, os pais, os filhos merecem o nosso conforto através de nossas preces. E que possamos orar por eles, não só no dia de finados, mas sempre que pensar nele, pense com carinho. É uma forma de oração. E que não
esqueçamos, como disse Jesus, principalmente dos mais necessitados. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje, desta tarde, de finados. Fim, recomeço. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, de toda essa espiritualidade junto a nós. E como pedinte que somos, Senhor, Deus Criador do Universo, Jesus governador do nosso planeta, pedimos assim, Senhor, derrame a luz do seu olhar sobre o nosso planeta, sobre todos os nossos irmãos, sobre todos os nossos políticos, principalmente, sobre todos os necessitados filhos de Deus, nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Não é porque partimos que deixamos a nossa parentela de lado. Senhor, cubra este planeta com o seu manto de amor. Cuide dos nossos doentes, dos nossos médicos, dos nossos pesquisadores, dos nossos enfermeiros, de todos os nossos trabalhadores da área de saúde que estão ali cuidando com seu imenso amor de cada filho de Deus que ali está. Graças a Deus, que assim seja.